Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Desejo em Cena de hoje, examinando o filme de Night Shyamalan, Fragmentado. Esse filme é o terceiro episódio de uma quadrilogia que começou com o trabalho esplêndido, né, de O Sexto Sentido. E esse filme com o Bruce Willis, que investiga uma criança que está assim, deprimida, que está triste, e que diz para ele, assim, na primeira cena, eu vejo pessoas mortas. Que é um roteiro muito inteligente, porque, no fundo, ele explora esse desconhecimento, essa alienação sistemática do protagonista, que não consegue perceber que se aquela criança vê pessoas mortas, talvez ele mesmo esteja morto. E o filme se desenvolve em torno dessa trama, uma trama de reconhecimento de si, mais além de onde a gente se percebe. O segundo movimento dessa trilogia, ou dessa quadrilogia, está em Corpo Fechado, onde de novo Bruce Willis enfrenta um paradoxo, né, que explicita mais claramente a ligação desse tipo de cinema com o realismo fantástico, esse tipo de literatura profundamente assim latino-americana, do Bioy Casares, do Gabriel Garcia Marques, do Borges, que é uma versão, né, do surrealismo francês, do surrealismo europeu, mas que consegue trabalhar com um regime mais incerto de oscilação entre a realidade diegética, né, a realidade em estrutura de ficção, e a verdade que lhe corresponde, e a realidade representacional, proposicional, descritiva. Então, nesse segundo trabalho, ele se ampara nas histórias em quadrinhos para fazer isso. Ou seja, se tem alguém que tem um corpo que quebra muito fácil, que tem ossos de vidro, que passa a vida numa cama e que se ressente disso, logicamente existe alguém que tem um corpo fechado, que é o Bruce Willis, e que então tem acidentes de trem e nada acontece com ele. Ele começa a se dar conta ao longo do filme que ele tem essa propriedade, esse poder de invulnerabilidade. Agora, nessa terceira edição do problema, porque no fundo é o mesmo problema que ele está abordando o tempo todo, diz respeito a pluralidade de modos de ser no mesmo sujeito. A exterioridade do sujeito em relação aos lugares onde ele se reconhece. A fissura do sujeito em relação à sua própria identidade. Isso vai aparecer, então, explicitamente num filme chamado Fragmentado, que é um trabalho sobre um transtorno extremamente discutível na história da psicopatologia, que é o transtorno dissociativo de personalidade ou personalidades múltiplas, e que foi assim posto em primeiro plano de forma contemporânea à descoberta da psicanálise e às investigações sobre a histeria, com Charcot, com Breuer e com um sujeito que se dedicou especificamente a estudar os transes místicos e as dissociações que ele chamava então de histéricas, os estados alterados de consciência, as modalidades assim vastas e múltiplas pelas quais a gente se divide. No fundo, a psicopatologia psicanalítica começa com essa noção muito simples, né, que foi chamada de Spalton. Somos seres divididos, não somos. A identidade é uma espécie de compensação a isso, de suplemento a isso, de ilusão necessária, porque ninguém aguentaria propriamente viver numa fragmentação como a que a gente vê no filme. Então são 23 personalidades, algumas assim de mulheres, tem um homossexual, tem um prático, tem um rígido, tem uma criança, tem aquele que é super exigente, e tem aquele que é o gerente das personalidades, aquele que tem a lâmpada, né, a luz ou a lanterna, que, vamos dizer assim, foca quem é que vai estar no comando, que passa essa lanterna como se... E a imagem é muito bonita, particularmente para quem se interessa pela tradição fenomenológica, né, da consciência como uma lanterna, um foco. Ou seja, a gente é muito mais que a nossa consciência. A consciência é só uma projeção de um lugar onde a partir do qual eu posso reconhecer e objetivar o outro. Bom, mas é um trabalho, então, sobre múltiplas personalidades,
essa síndrome assim, discutível. Porque, entre outras peculiaridades, ela é uma patologia que, por exemplo, aparece muito mais num país como nos Estados Unidos como no Brasil, do que no Brasil. Por quê? Por que há muito mais, ou pelo menos havia muito mais diagnóstico de personalidades múltiplas naquele país do que no nosso? E claro que o filme ele exagera muito isso. É muito raro, apesar de a gente ter o Síbil, né, esse teatro, essa peça, a gente ter relatos, é muito raro casos com dissociações de personalidade com tal nível de independência. Mas de alguma forma a nossa cultura interpreta isso como um fragmento de verdade que toca a todos nós. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que nos interpela, exigindo progressivamente papéis, funções diferentes e inconciliáveis, diferentes e que não precisam e não devem colocar essa diferença como uma contradição. No fundo, essa é uma patologia que responde a uma interpelação ideológica, como mostrou nesse trabalho excelente o filósofo inglês, canadense na verdade, Ian Hacking, Múltiplas Personalidades, a Ciência da Memória, onde ele foi demonstrando uma parte assim da concepção dele de que a ciência ela não só descreve fenômenos, mas ela pode também criar fenômenos, ela pode prescrever fenômenos, ela pode dizer como a gente deve sofrer, como a gente deve sofrer para ser reconhecido com aquele sintoma e, portanto, para ser tratado. Isso tem, então, um efeito que transforma a gente. Ou seja, como a tecnologia pode ser pensada não apenas como expressão do nosso progresso cognitivo, do nosso conhecimento, mas também como algo que nos determina, como algo que nos impõe maneiras de ser, maneiras de viver e maneiras de sofrer. E esse filme ele trabalha particularmente com essa crítica social em associação com um aprofundamento de um tema clínico. E aí a gente entra nesse ponto crucial, né, da trama, do conflito, que é a perspectiva que a terapeuta tem diante dessa multiplicidade de personalidades, que é uma direção da cura que ela tenta levar a cabo e que no fundo é uma direção habermasiana, é uma perspectiva de reconciliação. As diferentes personalidades se originam como defesa para angústias muito intensas, geralmente isso se confirma na psicopatologia, geralmente ligadas a traumas muito graves, infantis, assédios, violências sexuais, que de certa forma, assim, há uma teoria que diz que a violência sexual, a violência doméstica, ela é um problema muito grave, muito difícil da gente enfrentar, porque ela é epidêmica. Aquele que sofreu violência, aquele que sofreu um assédio, tem uma probabilidade maior de praticá-lo, na medida que não elabora, não enfrenta, ou acaba lidando com isso, com esse mecanismo que a psicanálise descreveu como a repetição. Né? Aquilo que aconteceu comigo, e eu estava ali na posição passiva, agora eu vou praticar, eu vou inverter isso, eu vou ser ativo, e então aí eu vou abusar o outro, aí eu vou atacar o outro, ali eu vou violentar o outro, como enfim um filme trabalha com essa teoria. Com essa teoria e com essa hipótese habermasiana de que a gente pode então, e esse é o nosso ideal de saúde, reconciliar as diferentes personalidades, fazer com que elas negociem seus conflitos, que elas entrem numa espécie de acordo, de combinado, de contrato, para que, enfim, a cura emerja como uma espécie de síntese final. Mas a gente pode dizer que o filme ele é interessante desse ponto de vista, porque ele critica essa teoria. Ele diz assim, olha, a gente vai esquecer, para isso funcionar, a gente vai ter que esquecer, a gente vai ter que negar que existem personalidades, que existem ângulos de nós mesmos, que representam o nosso pequeno fascista interior, aquele que não está disposto a conversar, aquele que aparece no filme como a besta. A besta, que é aquele que está assim, auxiliado por uma ou duas personalidades e que está encoberto, que nunca veio, que nunca apareceu, e que é um momento que muita gente critica o filme, porque ele passa da metáfora para o literal. E daí a gente desacredita o filme porque o sujeito começa a andar pelas paredes. Veja, é uma metáfora, né, que a gente usa para a nossa pulsão sexual. Estou assim, subindo pelas paredes. E de fato, no filme o cara sobe pelas paredes. E eu estou assim, querendo comer alguém. E de fato, no filme,
a besta vai e come duas das prisioneiras, né? Duas das vítimas que estão ali clausuradas e tomadas como reféns. De fato, a gente tem nesse momento o momento do realismo mágico do Night Shyamalan, um momento em que muda o registro de gênero do filme. Muito interessante, né? Isso faz parte, retoma esse diálogo que ele vem introduzindo de surpreender o destinatário que acha que vai ver um filme assim, então estão postas as regras e isso vai até o final. Não é verdade. No final ele vira, assim, como dizia o Nelson Rodrigues, um sobrenatural de Almeida. Ou seja, a personalidade múltipla, as divisões, as dissociações histéricas ou psicóticas, elas não fazem o sujeito andar pela parede e muito menos assim praticar o canibalismo. Nem sempre, né? A não ser que isso faça parte assim, de uma fantasia muito específica. Ela não dota alguém de superpoderes. Mas, ao fazer essa cisão, esse descompasso no regime diegético, como a gente chama, né, o regime de realidade ao qual o filme nos convida, a gente entra nesse regime, e depois que ele começa, a gente não espera que ele seja alterado. O Shyamalan faz isso, ele altera esse regime e, por isso, ele tem ainda uma função crítica e psicanalítica muito interessante. Ele não mantém-se no escopo das regras que ele propõe para você quando você começa a assistir o filme. E é exatamente isso que a gente espera de uma psicanálise radical, de uma psicanálise crítica, né? Ela não é um acerto combinado, ela não é uma reconciliação com o seu lado mal, ela não é uma conversa só, né, com aquilo que não se encontra como uma síntese ou uma unidade em você. Ela é também um confronto com o real, um confronto com a besta, um confronto com aquilo que a gente, em nós, não quer conversa. Então, aquilo que em nós representa esse ódio radical ao outro, inclusive ao outro que é o outro conciliador, o outro compreensivo, o outro pacificador. De certa forma, a gente precisa convocar a besta, porque senão acontece o que está acontecendo agora, né? A gente imagina que o mundo é assim um combinado perfeito, regras e direitos que vão se expandindo, um progresso natural da generalização das frações humanistas, e daí vem um Trump, e aí vem um golpe, e aí vem alguém que diz assim, não, mas agora eu quero mudar as regras, eu quero me comportar como um Estado Islâmico, eu quero assim me aproveitar do fato de que tem gente que quer conversar demais. Quando a gente não dá espaço para a besta que está por aí em cada um de nós, ela volta muito pior, ela volta nos comendo, nos tornando reféns, como o filme mostra assim de forma muito, muito eficiente. Aguardamos então o 4º episódio da série, né? No final, não sei se vocês perceberam, aparece uma cena em que, assim, um café, já está tudo resolvido, em que aparece o Bruce Willis, ou seja, esse personagem que dá continuidade para todos os capítulos da série, prometendo que ele vai voltar para enfrentar assim a besta no último episódio da série do Shyamalan. Gente, é isso. Convido vocês a assistirem, quem não assistiu, debaterem, prepararem-se para o próximo Desejo em Cena, onde a gente vai abordar esse fenômeno social mundial, global, chamado 13 Reasons for Why, né? A epopeia da Hannah Baker, que se suicida e que está assim, no Netflix, é uma série da Netflix. Bom, são 3 episódios, quem não tiver assim com paciência para encarar tudo isso, veja o 13º episódio, onde a gente tem a ação do psicólogo que eu vou então debater com vocês essa situação do suicídio e assim, como é muito difícil você escutar, enfrentar, fazer alguma coisa com situações onde o suicídio é um risco real. A gente não sabe muito, é uma situação clínica onde frequentemente a gente perde, isso marca a carreira, a vida de um clínico, marca a nossa relação ética com o que a gente faz, mas tem coisas que a gente aprende e tem coisas que estão mais ou menos estabelecidas como algo assim que você não deve fazer. Assim, erros, coisas que não se deve fazer diante de alguém quando a gente intui um risco suicidário, um risco de suicídio. E é uma lição sobre isso que a gente tem no último episódio
de 13 Reasons Why. Então por hoje é só. Para se inscrever no nosso canal YouTube, clique aqui no Aqueronta Movebo, no realismo fantástico que já estava lá no Freud, em uso dessa referência grega do Aqueronte.